Agora é uma hora assim que eu vou fazer uma coisa que gosto muito, que é conversar com uma das maiores e mais competentes jornalistas deste país, Cristina Serra. Cristina, que alegria conversar com você nesse mar de dificuldades que a gente vive. Tudo bem com você, Cristina? Tudo bem, Mário, dentro do possível, né? É Tudo bem, claro. sim. Já tomei as 2 doses da vacina, né? Então a gente fica um pouco mais tranquila, mas sem desconsiderar, claro, o mar de dificuldades que você mencionou. Mas dentro desse mar de dificuldades, a gente tem essas alegrias, né, de conversar com os amigos. Então, é um prazer estar aqui novamente com você. Obrigada pelo convite. Bom dia à equipe, enfim, a você, à equipe e a todos e todas que nos acompanham aqui na metrópole. Cristina, me diga uma coisa. Eu fiquei alarmado com aquela cena bizarra, para não dizer outra coisa, daquele jantar na casa de Najinarras, sujeito famoso que já foi preso, especulador da bolsa, metido em. E uma seleta plateia assistindo uma imitação feita pelo filho de Paulo Marinho. O que foi aquilo? Eu me senti, eu morri de vergonha, para ser sincero, de ver aquilo. E das risadas das pessoas, do próprio Temer, que tinha até crescido em lá ser o amortecedor geral da República, e de repente acontece isso. Qual a sua visão desse assunto, Cristina? Mário, eu compartilho da sua perplexidade. Quando eu vi aquele vídeo, eu tive que assistir várias vezes, inclusive, acho que para me convencer de que eu estava vendo o que eu estava vendo, né? É tudo ali muito bizarro. Primeiro, o desrespeito daquelas pessoas de rir dessa situação, porque o rapaz que estava fazendo a imitação do Bolsonaro, ele estava fazendo justamente a imitação do que teria sido uma conversa de como teria sido, né, do ponto de vista humorístico, né, na visão dele, a conversa entre o Bolsonaro e o Temer sobre uma possibilidade de ruptura da legalidade, da democracia, do Estado democrático de direito. Quer dizer, quando a elite do país se reúne em torno de uma mesa para rir desse assunto, eu acho que isso mostra o ponto de degradação ética que a gente está vivendo aqui no Brasil, de achar que isso é motivo é uma piada de salão, né, que a gente pode falar disso com toda essa naturalidade e não com a gravidade que o momento exige. Inclusive, óbvio, eu não fui a única a criticar, outras pessoas também criticaram, e depois eu vi uma fala em algum lugar, o, o publicitário, o marqueteiro, enfim, que assessora o ex-presidente Temer, dizendo que o país está muito mal-humorado, muito pesado, então tem que ter uma leveza. Eu, sinceramente, eu não consigo ver num país em que a democracia é afrontada de assim outro também, né? Agora o Bolsonaro está quietinho, mas ele é isso, né? Se ele pudesse, ele teria dado um golpe. E num país que tem 600 mil mortos, 600 mil brasileiros e brasileiras mortos pela pandemia, sinceramente, eu não consigo ver essa leveza de país, né? Então, é claro que a gente precisa de respiros na vida, mesmo diante de situações de tragédia, como é a situação que a gente vive aqui no Brasil hoje, mas eu acho que a piada também tem que respeitar a dor alheia, né? Então, não se faz piada, melhor dizendo, com a dor alheia. Tem assuntos em que a piada não cabe. Esse é um dos assuntos. Aliás, dois assuntos, né? Não se pode. Eu não vejo como rir nesse momento de luto, né? E não vejo como fazer piada da possibilidade de quebra da legalidade nesse país. Então, eu achei aquilo tudo muito bizarro e, aliás, escrevi na Folha de São Paulo sobre isso. E a comparação que me veio à mente de imediato, quando eu vi aquela cena, foi uma comparação com a cena do filme O Poderoso Chefão 3,
que é um clássico, um filme. Eu sou fã da trilogia, né, do Poderoso Eu Chefão, também. do Coppola, que certamente você conhece, né, com aquela bela interpretação, porque o Poderoso Chefão 3 é já com Al Pacino como o ator principal, não mais com Marlon Brando, e tem aquela cena dos mafiosos em torno de uma mesa. E se você comparar as duas cenas, realmente elas se parecem muito, cenograficamente, a decoração do lugar, a disposição Verdade. deles em volta da mesa. E eu escrevi fazendo essa comparação que me pareceu realmente pertinente diante daquilo que eu estava vendo. Fantástica, fantástica. Eu me lembro bem dessa cena do filme e é fantástica, maravilhosa. Você, como sempre, vai na veia. Agora, Cristina, nós já conversamos várias vezes aqui, para alegria minha e de todos que nos escutam e nos veem pelo YouTube. E eu sempre dizia o seguinte: olha, o presidente Bolsonaro foi eleito democraticamente, portanto, ele tem direito a exercer o mandato dele até o fim. Agora, desde o princípio, ele começou, de todas as formas, tentar romper com a democracia. E eu falava assim, vem cá, será que na Constituição brasileira, será que no Judiciário, nem no Congresso, não existe nenhum mecanismo, não assim para chegar ao último grau do impeachment, mas de impor limites? Olha, presidente, daqui em diante você não pode passar. Não é? E eu não vi acontecer nada disso. A coisa foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, até chegar ao 7 de setembro, onde nitidamente, pelo menos eu entendo assim, não sei se você concorda, ele armou um golpe de Estado ali que não deu certo. E aí, essas instituições sempre faziam notas, que até no Jornal Nacional aparecia assim no formato de um telefone, de um iPhone. O presidente da Câmara diz isso, o do Senado diz aquilo, o do Supremo diz aquilo, e não acontecia nada. O que é que você acha desse processo de avanço em cima da democracia? Essas notas, né, Mário, que não servem para nada, na verdade, né? A gente espera das instituições reações mais firmes e consequentes, né, que de fato consigam, como você disse, estabelecer algum tipo de limite, né, de anteparo a essas tentativas de ruptura da legalidade. Eu concordo com você, eu acho que estava tudo preparado para um golpe ali. Aquela mobilização de caminhoneiros, aquilo não é à toa, ela de fato existiu, eles estavam preparados para alguma ação. Aconteceu alguma coisa nos bastidores que impediu a deflagração de um movimento maior, que a gente não sabe exatamente se seria de fato um golpe, se seria só uma grande desordem pública no país, que levaria a alguma medida de força, mas que talvez não caracterizasse um golpe exatamente, ou um autogolpe. Enfim, tudo ainda está muito nebuloso. O que aconteceu naqueles dias, né, principalmente ali entre a noite do dia 6, porque você deve lembrar que na noite do dia 6, véspera do ato, 6 de setembro, a esplanada dos ministérios estava fechada. Havia umas cercas de metal que são pesadas e tal, com um pouco de polícia, e alguns manifestantes forçaram e conseguiram entrar na esplanada. Aquilo gerou muita tensão no país. Eu conversei com pessoas naquela noite, vendo aquelas imagens, e, de fato, aquilo gerou uma tensão como a gente não via no Brasil. Eu não consigo lembrar, na minha vida adulta, de um período de tensão tão grande quanto esse. Mesmo na transição, né, da ditadura para a democracia, movimento das diretas, eu era bastante jovem, participei, nunca senti uma situação de ameaça, digamos assim, como essa. E talvez ali na época das medidas de emergência, em Brasília, que houve tumulto ali com Newton Cruz, enfim, eu já estou viajando muito, indo muito para trás. Deixa eu voltar aqui para o 7 de setembro. Como eu ia dizendo, a gente não sabe exatamente ainda o que aconteceu, os bastidores, entre a noite do 7 de setembro e a ida do Temer a Brasília para fazer o Bolsonaro assinar aquela carta.
tem muito bastidor, muita conversa, muita informação em off, que a gente viu circulando aqui e ali, mas acho que essa história a gente só vai conhecer exatamente daqui a algum tempo. Mas eu concordo com você, havia uma mobilização para alguma ruptura ou uma grande desordem, isso foi contido de uma certa forma, mas, enfim, a crítica que eu faço, e tenho escrito sobre isso às vezes, com relação ao funcionamento das instituições, né, que tem muitos cientistas políticos que dizem, não, mas as instituições estão funcionando normalmente, tem outros que dizem que não, com os quais eu concordo. Elas estão funcionando, mas estão funcionando mal. Mal. Né? Seja como for, agora precisou esticar a corda a ponto de quase arrebentar no 7 de setembro, para que houvesse, digamos, essa mobilização de bastidores que resultou na ida do Temer a Brasília e que, de fato, depois dessa carta, parece que ele conseguiu, digamos assim, conter o Bolsonaro. Do meu ponto de vista, dois aspectos que eu acho que vale destacar. Não se sabe até quando, né, porque o Bolsonaro ele avança, recua o tempo todo, né? E a outra questão é que me pareceu claro um movimento de conter o Bolsonaro para que a pauta econômica de interesse desses setores representados naquela mesa que a gente estava conversando há pouco, para que essa pauta econômica de interesse desses setores possa avançar na Câmara e no Senado sem maiores sobressaltos. Eu resumiria dessa forma. Eu estou conversando com Cristina Serra, jornalista, colunista da Folha de São Paulo, e para nossa alegria sempre nos dá o prazer de estar aqui conversando com a gente. Cristina, Congresso Nacional. Arthur Lira, bom, eu não quero nem falar agora do ex-presidente Rodrigo Maia, que já passou. Arthur Lira, nitidamente eleito por Bolsonaro, com grandes interesses, inclusive de ordem econômica, que o Centrão representa, essa coisa toda. E o Senado Federal, um jovem, né, relativamente jovem, né, Rodrigo Pacheco, também eleito com a ajuda de Bolsonaro e do Democratas, em determinados momentos, tem tomado algumas atitudes interessantes, como devolver uma medida provisória que não tinha nenhum sentido. Mas, de outro lado, eu acho os discursos dele, inclusive, até não condiz com a juventude dele, aquela coisa meio impostada, querendo ter uma certa liturgia do cargo, né? Falar nisso, Cristiano, fazer um parênteses aqui. A gente vê a liturgia que Bolsonaro não obedece nada. Eu me lembro de Sarney, ainda vice-presidente em exercício, foi visitar Tancredo Neves, hospitalizado em São Paulo, e na saída ele dizia: eu peço perdão à liturgia do cargo para dizer que o presidente Tancredo Neves está assim. O que ele dizia que era romper a liturgia do cargo era levantar esse dedo, diferente do dedo do Queiroga lá em São Paulo, ou em Nova York. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, queria ouvir sua opinião sobre Rodrigo Pacheco. Teve esse discurso abominável de Bolsonaro nas Nações Unidas. Ele aí vai falar e diz umas coisas positivas. Eu não consigo entender isso. Que jogo de equilíbrio é esse? Malandragem em excesso? O que é? Como é que você vê isso aí, Cristina? Mário, eu diria que eu concordo com tudo isso que você está falando, e eu acho que é um pouco de tudo isso, né? Mas primeiro, de fato, chamar atenção para esse detalhe, né? Porque é um político jovem, mas às vezes até é de uma formalidade, né? Assim, tão chama atenção, né? A maneira de falar, assim. Mas eu te diria o seguinte: o que eu acho, o que eu realmente considero que vale, do meu ponto de vista, destacar na figura do Rodrigo Pacheco, é que, assim, o Arthur Lira, ele é declaradamente, assumidamente, né, bolsonarista.
um elemento de suporte do Bolsonaro na Câmara, absolutamente chave para os destinos do Bolsonaro, né? Sentou sobre uma pirâmide de pedidos de impeachment, né? São tantos que já daria para formar uma pirâmide, metaforicamente falando. O Rodrigo Pacheco, ele tenta manter um equilíbrio que é impossível diante da extrema-direita, né? E eu acho que é muito exemplar desse comportamento dele, que ele tenta manter um equilíbrio, mas ele não consegue. Na verdade, do meu ponto de vista, ele pende para o bolsonarismo, né? Assim, ele não ele é cheio de boas maneiras, digamos assim, um palavreado, né, assim, muita retórica, né, mas assim, bem rolando lero, eu diria, porque às vezes tem falas do Rodrigo Pacheco que você espreme, né, como a gente diz no jornalismo, e não sai nada, é vazio, palavras ao vento. E, novamente, o que eu queria chamar a atenção, no 7 de setembro, né, houve aquele ensaio de golpe, mais ou menos, como a gente está falando aqui. E o que fez o Rodrigo Pacheco? Suspendeu as sessões do Senado naquele momento, né, no resto da semana. Dia 7 de setembro foi uma terça-feira. Você ainda teria quarta, quinta, sexta. No momento em que a casa política, por excelência, o símbolo da democracia, que é o Congresso, deveria estar plenamente funcionando para que os políticos, os parlamentares, repercutissem aquela afronta à democracia. O Congresso, Mário, e você sabe disso muito melhor do que eu, sempre foi uma caixa de ressonância absolutamente fundamental para esse país. As negociações, né, as buscas de consenso que foram feitas ali, naquele momento de transição para a democracia, naquele momento tão difícil que você acaba de mencionar, que foi a morte do Tancredo Neves, o José Sarney assumir, com Ulisses Guimarães, né, aquele gigante da democracia no Brasil, buscando a consolidação dessa transição, né, que naquele momento ainda havia tantos receios ali. Isso engrandeceu o parlamento brasileiro, depois com a Constituinte, né, e a Constituição de 1988, com aquele momento glorioso do Ulisses, promulgando a Constituição e declarando ódio e nojo à ditadura, que é uma cena que até hoje me emociona muito, e que é uma referência, eu acho, né, para o Brasil democrático, aquele momento em que Ulisses levanta a Constituição, que vem sendo tão atacada nessa última legislatura, com essas tentativas e avanços contra a Constituição, que foram efetivadas, e outras tentativas de desmonte dessa Constituição. Então, isso mostra, né, eu já nem estou falando do Lira, porque já disse, o compromisso dele com o Bolsonaro é muito claro, mas o presidente do Senado, foi muito simbólico isso para mim. Ao suspender os trabalhos naquele momento, mostra exatamente a redução do papel do Congresso como o ator político principal da democracia. E eu vejo que isso, inclusive, é uma das explicações, não apenas, né, mas é o que explica, de uma certa forma, o fato de que o STF, o Judiciário, se tornou um ator político, eu diria até hipertrofiado, que não é o papel do Supremo ficar decidindo, né, questões, muitas vezes, que são internas ao Legislativo, né, algumas o Supremo, de fato, ele responde, não, isso é assunto do Legislativo. Mas tem outras questões que o Parlamento deveria decidir, não decide porque perdeu a capacidade de construção de consensos mínimos e transfere esse papel para o Judiciário. Isso, inclusive, para mim, esse é um grande exemplo dessa questão de que as instituições não estão funcionando ou estão funcionando muito mal. Essa é uma espécie de transferência de poderes que o Legislativo faz para o Judiciário. E isso, para mim, ficou muito claro nessa decisão do presidente Rodrigo Pacheco de suspender as sessões naquela semana após 7 de setembro. E aí, quem fez o pronunciamento importante naquela semana
o presidente do Supremo, Luiz Fux. Não que ele não possa fazer, o presidente do Judiciário tem que fazer mesmo, até porque o Judiciário estava sendo afrontado, né? E era o personagem daquela manifestação, né? As palavras de ordem eram contra o Supremo, contra determinados ministros, então o Fux teria que falar mesmo. Agora, o presidente do Senado não falar, né, é exatamente, eu acho que é a melhor demonstração, assim, a mais eloquente de como o Congresso está esvaziado e como ele, ao se omitir naquele momento, faz o jogo do Bolsonaro e se alia ao Bolsonaro. Por isso que eu acho que ele é, digamos assim, um bolsonarista soft, né, ao contrário do Arthur Lira, que é um bolsonarista hard ou heavy metal, digamos assim. Cristina, é engraçado é o seguinte, é que com esse tipo de comportamento de Lira e de Pacheco, o Supremo, então, acaba tomando medidas que fogem um pouco do papel dele. E aí ajuda a aumentar, e fomentado pelo próprio Bolsonaro, o ódio contra o Supremo, né? Perceba como há essa manipulação. Tem que caçar todos os ministros, até aquele sertanejo andou falando aí, não é? Vamos caçar, vamos tirar, vamos destruir. Por quê? Porque em muitos momentos ele teve que assumir funções que deveria ser do parlamento. E outra coisa, Rodrigo Pacheco me lembra, Cristina, só para a gente se divertir um pouco, até porque hoje é sexta-feira, um locutor de rádio das antigas, como se estivesse aqui dizendo: aqui é a Rádio Metrópole FM 101.3, transmitindo diretamente de Brasília, entrevista com a fantástica jornalista Cristina Serra. Muito bom dia, muito obrigado. Cristina, obrigado, viu, Cristina? Um beijo para você. Você é fantástica, maravilhosa e toda vez que você conversa com a gente, nos ajuda muito. Vamos continuar na luta. Até a próxima, Cristina. Vamos continuar, Mário. Obrigada. Só quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Domingos Ailton, de Jequié, que está nos acompanhando aqui e me mandou uma mensagem. Obrigada, bom dia, bom fim de semana, Mário, equipe e ouvintes. Para você também.